Olá, bom dia, bem-vindo ao Manhã Viva. Espero que você aí em casa esteja bem nessa manhã. E se não estiver tão bem assim, espero que fique bem acompanhando aqui o nosso Manhã Viva hoje. Isso porque nós temos sempre convidados que nos enriquecem tanto com a sua partilha e hoje você vai gostar muito do programa. É tão bom falar com pessoas que falam de Deus, não é mesmo? Que entregaram a vida toda para servir a Deus e hoje o nosso papo vai ser assim, bem agradável. Hoje vamos falar sobre a evangelização por meio da música. Se você puxar aí pela sua memória, certamente vai se lembrar de alguma música em alguma etapa da sua vida que te fez bem, que fez bem ao coração, quem sabe que te levou às lágrimas, não é mesmo? Seja na igreja, seja em algum encontro, seja alguma música cristã que você ouviu e que tocou lá no fundo da alma. A música tem esse poder, nós vamos falar sobre isso hoje aqui no programa, sobre evangelização pela música. Eu quero citar uma frase do Papa Bento XVI que resume bem aquilo que nós vamos tratar no programa hoje. Ele diz assim: a música, a grande música, aplaca o espírito, suscita sentimentos profundos e convida quase naturalmente a elevar a mente e o coração a Deus, em todas as situações, tanto alegres como tristes, da existência humana. A música pode tornar-se oração. Olha que bonito! A música pode tornar-se oração. E é isso que a nossa convidada tem uma experiência de uma vida toda nesse sentido, da música que se torna oração. Nós hoje temos conosco a graça de ter a irmã Maria Amélia da Costa, religiosa da Congregação das Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição. Muito obrigada por estar aqui, irmã. Bom dia. Bom dia. Eu é que agradeço. A irmã é muito conhecida já, tenho certeza que já ouviu falar da irmã, ou que já cantou com as músicas da irmã e mesmo rezou, às vezes até sem saber que era alguma música dela, não é? Mas hoje ela está aqui para falar um pouquinho com a gente sobre esse tema, que eu tenho certeza que vai aí encher o seu coração também, como já está enchendo o nosso aqui no estúdio. E antes de começar esse bate-papo, nós vamos começar o nosso programa como sempre começamos, em oração, não é? Jesus está chegando, é Natal, é Advento. E eu queria convidar a irmã para nos conduzir nesse momento de oração, irmã, por favor. Maria, José, são duas figuras essenciais, quer no Advento, quer no Natal. São duas referências para qualquer cristão. Mas eu começaria por me dirigir ao menino, que é o centro, que é o principal e que a fé nos diz que ele está, que ele já está. Está aqui e está dentro de nós. E está de braços abertos, num abraço inclusivo, num abraço em que acolhe toda a humanidade. Crentes e não crentes, qualquer raça ou cor, o pobre, essencialmente, mas também o rico, para que o seu coração se abra àquele que não tem. Maria, a Senhora do Advento, a Mãe, aquela que está atenta a cada necessidade do filho, aquela que nos quer junto dela, que nos cobre com seu manto, mas sempre para nos indicar o rumo, o filho. Fazei o que o meu filho vos disser. E José, esta figura humilde, silenciosa, este guardião da família de Nazaré, que também é guardião da Igreja. A ele queremos confiar a hora que a Igreja vive, uma hora também difícil, com alguma perseguição, que eles conheceram também no seu percurso pela terra. Abençoai a humanidade inteira, de uma maneira especial,
os mais pobres, os que estão preocupados com o futuro, os que têm medo até do presente. Abençoa também todas as pessoas que nos vão escutar, para que esta hora seja uma hora de Deus e cada um escute o que Deus lhe quer dizer para a sua vida. Isto pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada e que seja assim mesmo, uma hora de Deus. Que essa manhã seja vivida na presença de Deus. Nós aqui estamos dispostos a isso, não só nós, mas toda aqui a equipe da Canção Nova. Eu espero que você em casa também esteja aí já com o coração aberto, não é? Com essa bela oração que a irmã conduziu aqui, que nos ajuda a abrir o coração para a hora de Deus, para ouvir aquilo que Deus tem a nos falar. Irmã, vamos sentar, vamos aqui começar a nossa conversa. Ficamos muito felizes e satisfeitos com a sua presença aqui. A irmã, sempre que nós temos aqui muitos padres ou religiosos, nós gostamos muito de, até antes de começar o tema do programa, ouvir as histórias vocacionais. Como é que foi que surgiu, no caso da irmã, esse amor a Cristo, que imagino que foi crescendo, 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 a ponto de chegar à conclusão de que deixaria aí tudo para seguir a Cristo numa vida religiosa. Conta um pouquinho para a gente, irmã. Ora, a minha vocação nasce com muita naturalidade após uma adolescência rebelde e uma adolescência difícil. Portanto, talvez devido a essa adolescência difícil e rebelde, os meus pais pensaram colocar-me num colégio de irmãs franciscanas. E em mim não brotou um sentimento de muita satisfação, porque eu já na adolescência já tinha o meu grupo de amigos, já tinha o grupo que ia para o liceu e eu queria acompanhá-los e não queria deixar o meu grupo, de maneira que não foi fácil. Mas a minha vocação vai se despertar, digamos, depois dessa fase difícil. Tinha eu talvez uns 16 anos e as irmãs tiveram uma pedagogia muito importante para a época. Havia o movimento da Ação Católica, grupos da juventude estudantil cristã, que se chamava AGEC, e elas colocaram-me logo num grupo e daí a meses puseram-me responsável de um grupo de pré-adolescentes, porque viram logo que eu tinha alguma capacidade de liderança e era uma maneira talvez também de domesticar um pouco a minha rebeldia e a minha forma de ser e de estar no colégio, que se destacava um pouco da maioria das minhas colegas, sobretudo porque era um colégio de uma ilha que recebia as jovens de todas as ilhas. E, portanto, era um colégio que tinha um grande grupo de alunas internas, de modo que nós éramos poucas externas e portanto, nessa fase, eu recordo que as irmãs, quando eu cheguei, tiveram o cuidado de me colocar um bocadinho no sítio. Foram-me alertando. Eu era uma pessoa que não tinha relógio e, portanto, chegava tarde às aulas e era muito chamada ao gabinete da diretora, de maneira que eu acho que elas tiveram uma pedagogia divina para comigo, respeitando a minha forma de ser e de estar, mas até aos 16 anos nunca me passaria pela cabeça que Jesus entrasse na minha vida e muito menos que me chamasse para uma consagração na vida franciscana. Entrar nesse colégio foi a hora de Deus. Foi, eu considero. Deus tem os seus caminhos e para mim escolheu este. E se calhar inspirou mais o meu pai, que queria fazer de mim alguém, de me colocar pertíssimo da minha casa. Eu sou de uma
ilha pequena, de uma cidade muito pequena chamada Horta, e, portanto, o colégio era pertíssimo da minha casa, o liceu também, tudo ali era perto. Portanto, colocar-me no colégio, eu considerei naquela altura que teria sido um castigo, e eu costumo dizer, um castigo na hora certa só faz bem. É verdade. A irmã aceita um pouquinho de chá? Posso servi-la um pouquinho de chá? Muito obrigada. Irmã, e aí nesse colégio, nessa convivência com as irmãs, como foi? A irmã foi percebendo ali que havia uma presença de Deus e também foi se encantando. Em que momento passa da rebeldia para esse encontro com E ainda lhe digo mais, os meus primeiros anos no colégio, eu tinha as minhas fugas. Como eu era externa, naquela altura, estamos a falar nos anos 60, naquela altura era obrigatório rezar o terço, e quando chegava a hora de rezar o terço, eu punha no fim da fila, que era para ter espaço para me desviar para uma quinta ao lado, enquanto as internas rezavam o terço, e aquelas que estavam em estudo acompanhado, porque depois eu passei a ir para o estudo acompanhado porque eu ia para casa, mas não estudava. Meu Deus. E então o meu pai dobrou o castigo, digamos assim. Colocou-me como aluna semi-interna. Só me iam buscar praticamente depois de jantar. De maneira que eu fugia, porque nem Maria me dizia nada na altura, o terço muito menos, e eu achava que era uma repetição cansativa. Depois via mais ou menos o tempo, quando o terço estava para terminar, eu entrava da quinta pela porta de trás e colocava-me como uma santinha no meio das minhas colegas e ia para o estudo acompanhado, e a partir daí a vida continuava. Portanto, eu não fui assim uma pessoa, fiz a catequese normal, o meu pai não praticava, mas tinha o dom maravilhoso que eu admirei sempre, respeitava muito a educação e a fé a toda a prova da minha mãe, e portanto ele levava-nos nos dias de chuva para a catequese, ficava no carro, como modernamente se faz, não é? Os pais ficam nos carros, vão levar os filhos e depois trazem-nos no fim da catequese. Comigo aconteceu praticamente a mesma coisa, e fiz a minha profissão de fé. Depois tive ali um grupo de amigos na cidade que eu hoje sou capaz de dizer que me descontrolaram, me tiraram deste ambiente familiar simples que eu tinha, e comecei, portanto, a ter umas formas de estar e comportamentais que não se adequavam, sobretudo, com uma menina, não é? Gostava muito de andar a cavalo, gostava muito de andar de bicicleta. Há 50 anos atrás, uma menina nos Açores andar de bicicleta... Não era nada comum. Absolutamente. E era motivo para um castigo. Ou não sair ao fim de semana, ou ter um castigo em casa, ou não ir passear à noite para o jardim. Portanto, isso não eram coisas normais. Portanto, tive assim uma fase de alguma perturbação, digamos. Portanto, não estava nada atenta assim a uma vida cristã a sério. Ia à missa porque era obrigada, a minha mãe ia e nós íamos e era obrigada. Quando vinha da missa já quase que vinha me pondo pronta para ir jogar basquete com o tal grupinho da cidade. Portanto, praticamente é numa altura em que o colégio, já antes dos 16 anos, as nossas educadoras tinham uma pedagogia muito interessante. Acompanhavam, hoje falamos muito em acompanhamento, como sendo uma coisa destes tempos, uma novidade, faziam um acompanhamento, e quando viam que havia alguma aluna que podia ir mais longe, tiravam de nós, faziam-nos fazer render os talentos, e portanto havia um certo acompanhamento, e eu sou de uma altura, graças a Deus, em que a paixão era ler. E, portanto, elas punham nas nossas mãos livros de santos assim, daqueles que eu gostava. São Francisco de Assis, porque tinha sido um boémio, porque tinha tido uma vida de uma juventude incrível.
o Paulo de Tarso foi um livro que também me marcou muito, porque ele antes não acreditava e depois era perseguidor, e de perseguidor aparece como evangelizador, como discípulo, quer dizer, tudo aquilo que foi a formação no colégio foi se impregnando em mim. Não quer dizer que eu tivesse a consciência disso, mas depois fui amadurecendo, fui crescendo e como o colégio tinha jogo diário, que era de handball, eu acabava de jantar, ia correr, ia para o colégio para jogar a bola com as alunas internas, não é? Eu andava tanto no colégio nessa altura, por causa do jogo, que a minha mãe dizia, olha, o melhor é levares o colchão, porque só te falta levar o colchão para o colégio. Portanto, isto para dizer que a minha vocação foi moldada, foi trabalhada dentro de uma adolescência um bocadinho anormal, mas depois numa altura em que a gente quando passa de uma etapa de estudo a outra, aquela altura era quando se passava para o 5º ano, o 6º ano, o 7º ano, a gente já era importante, as pequeninas já olhavam para nós, sim. Nós éramos as finalistas, éramos as mais velhas, tínhamos direito a um retiro, tínhamos direito a um passeio. Ainda hoje, de maneira que nessa altura é que eu comecei, digamos assim, a assentar um pouco na minha realidade. E aí começo a ter algumas experiências que me dão algum toque de que Deus anda por perto. Que experiência bonita. Olha, imagino que tenha pais assim, hoje preocupados, né, com a adolescência rebelde dos filhos e a pensar que está tudo perdido. Não está, né, irmã? Não está, não. A irmã é um exemplo vivo. Olhando para a irmã, quem diria que teve uma adolescência um pouquinho rebelde? Ninguém Eu até diria. costumo dizer aos pais, deixem-nos viver esta experiência da rebeldia na adolescência, porque se viverem na hora certa, depois não vão vivê-la fora da época. Essa rebeldia, se não for vivida no tempo próprio, pode ser vivida aos 40 anos, e isso é muito complicado. Porque aos 40 anos eu já tenho missões assumidas, profissões assumidas, famílias. Já não é mais hora disso. Já não é mais hora disso. E sendo, pois estraga todo o conjunto. É verdade. Sabe que agora eu me lembrei do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas, ele costuma dizer isso mesmo aos pais, né? Que geralmente na adolescência, que a criança é como se fosse uma casa que vamos construindo tijolinho por tijolinho. E que na adolescência é comum que elas mesmas coloquem tudo isso abaixo. Uhum. E ele diz, uma hora essa pessoa, esse adolescente, esse jovem vai precisar reconstruir. E quando for reconstruir, vai usar os tijolos que tem ali, não é? Os tijolinhos que o pai semeou, que a mãe semeou, é a mãe que é piedosa, é o pai que não é tanto, mas que respeita aquilo que a mãe tem de valores, não é? Então, há esperança para os filhos rebeldes e adolescentes. Sem dúvida. E mãe, a congregação surge quando? A congregação surge no próprio colégio. Eu tive a felicidade de ser educada por uma comunidade, agora as comunidades são muito pequenas devido ao contexto que estamos a viver, mas era uma comunidade grande, uma comunidade de irmãs muito jovens. Eu tinha 5 professoras irmãs. Mas então essa escola já era das irmãs da congregação da qual a senhora pertence hoje? Sim, o colégio já era delas, okay. Elas é que estavam a lecionar. E portanto eu tive 5 irmãs como superiores, como professoras. E, portanto, eram as melhores professoras, eram as mais profissionais, mas, para mim, na minha adolescência, eram as piores. Porquê? Porque os professores exteriores, que vinham de fora, eram mais facilitadores. Não levavam as coisas tão a sério. As irmãs, não. Tanto nas matérias, digamos, profanas, o português, o inglês, a biologia, tal como na religião e moral, a irmã que nos dava a religião e moral punha-nos a estudar já compêndios com uma certa cultura elevada para a época. Eu vou dar conta disso quando entro
na congregação e no primeiro ano de formação, a formação era muito o que eu já trazia do 7º ano do colégio. E eu disse, olá, eu isso já conheço, eu sinto-me aqui bem, gosto desta formação. Cá está, não me vai exigir muito estudo, porque já o tinha feito no colégio. Mas quando eu comecei a pensar e assim a tocar Deus a meter-se comigo na minha vida, eu não tive muitos aliados. Ah, não? Não, as irmãs que eram minhas professoras não acreditavam muito na minha vocação e, portanto, não ficaram exuberantes, não ficaram a felicitar-me, não. Desviaram-se um pouco. Porquê? Eu continuava a ser uma aluna que podia ir longe e contentava-me com pouco. E, portanto, elas viam que uma das qualidades que uma jovem para a vida religiosa deveria ter era ser a melhor aluna, ter as melhores notas. E isso, para mim, não me interessava muito. Fugia um pouquinho eu fugia um pouquinho porque eu tinha muitas distrações. Por exemplo, o mar. As praias, não sei se as praias são todas próximas e a gente vai a casa e tem uma praia enquanto também faz jantar, pergunta se pode ir tomar um banho. Boa. Portanto, depois a distração com os amigos, com quem a gente anda e vai e tudo mais. De maneira que eu tinha também uma vida social muito cheia. Intensa, e não tinha muito tempo para estar a estudar em casa 2 horas que fosse, nenhuma. De maneira que, isto para lhe dizer que o testemunho da comunidade foi um outro sinal de Deus e um outro toque muito forte. Como é que estas mulheres conseguem ser tão felizes, tão alegres, tão profissionais? Aí está o sentido. E depois comecei a perceber que depois, quando era preciso prestar provas, o que me valiam eram as aulas das irmãs e não as aulas dos outros que metiam tanta anedota pelo meio que eu até alimentava as anedotas deles. Percebi. Ai, que história tão bonita e olha... E simples. Sim, mas... Simples. As histórias de quando, bem, como disse a irmã, Deus mete-se na nossa vida, né? São geralmente histórias simples, não é, irmã? Mas que quando encontram um coração aberto, ainda que seja uma frestinha e entra lá e vai percorrendo o caminho e vamos fazendo o caminho, o simples acaba tornando-se assim um extraordinário, né? E que depois passa a ser vivido no ordinário da vida. Claro. Que bom ouvir sua história. Olha, a primeira parte do programa já chegou ao fim. Passou rápido. Passou rápido, vê. Minha avó costumava dizer que quando o papo é bom, quando a conversa é boa, passa rápido, irmã. Então, nós vamos fazer um breve intervalo agora e vamos voltar para a segunda parte, porque ainda tem muita história aí para contar e a gente quer saber da música, a gente quer saber dos jovens e tudo mais, e também continuar aqui nessa esperança. É advento, não é mesmo? É advento, tempo de elevar o coração a Deus, tempo de esperança. Então, vamos para um breve intervalo e até já! Estamos com a irmã Maria Amélia da Costa, aqui num bate-papo muito agradável sobre a sua vocação. Se você acompanhou a primeira parte do programa, acompanhou aí toda a história vocacional da irmã. Se não acompanhou, perdeu, vai precisar ir lá no YouTube para ver, porque agora a irmã vai continuar contando para a gente essa história, não é? A irmã dizia que em meio ao colégio e a isso tudo, teve um momento ali que foi chave, que foi essencial, foi um retiro. O momento chave e essencial foi, de facto, um convite que eu tive para um retiro fora de casa, a primeira vez que se sai de casa, se dorme fora de casa, não é? E nesse retiro, o padre que o orientou era um padre que nos acompanhava também no colégio, vinha de propósito de São Miguel, de uma outra ilha, e nesse retiro
eu portei-me mal na primeira noite. E a irmã chamou-me para dizer, olha, se não muda de comportamento, eu vou telefonar ao seu pai e ele vai buscá-lo amanhã. E eu prometi à irmã que eu ia me portar bem e que ia fazer o retiro. Então eu estive até ao fim. Na noite de sábado para domingo, houve uma vigília que durou até quase às 3 da manhã, em que nós éramos talvez umas 40 alunas e todas, durante essa vigília, se iam confessar com o tempo que cada uma precisava. Portanto, imagina, eu que não estava com ideias nenhuma de me confessar, estava eu outra vez ao fundo, no último lugar, e à medida que as minhas colegas vinham do confessionário, eu não sabia que o sacerdote que me estava a ver, pelo crivo, e eu olhava para ela e dizia, só muito tempo, muito tempo. Ele viu o meu comportamento todo. Elas confessaram-se todas, elas eram muito direitinhas. E eu pensei assim, eu vou lá perguntar para o padre dizer a mim o que disse a elas. Porque elas vinham todas bem dispostas. O que é que lhes disse a elas? Eu vou lá. O que aconteceu, né? Que elas voltaram. Fui igreja acima, fui ter com ele e disse, olha, diga-me o que é que disse às minhas colegas. E ele começou logo, eu vivi num tempo de muita honestidade. Ele começou logo dizendo assim, olha, eu tenho estado a acompanhar o seu comportamento na capela. O que eu lhe vou dizer não é o que disse a elas, é o que a menina precisa de ouvir. De maneira que tivemos uma conversa prolongada e eu fui capaz de lhe dizer porque é que a confissão não me dizia muito, porque tinha dificuldade em me confessar, porque é que disse das minhas dificuldades. E ele ouviu e deu-me poucas respostas, mas convidou-me a, agora nos últimos tempos, pensar na vida, pensar o que é que eu estava a fazer com a vida, se me agradava a vida que eu estava a viver. Foi uma série de perguntas que ele me pôs em questão. E eu gostei de falar com ele e também fui-lhe fazendo algumas perguntas. E acabei por demorar mais tempo do que as minhas colegas. Quando eu saí, eram elas todas a olhar para mim, mas caladinhas, não diziam nada. Mas depois, no fim, gozaram-me pelo facto de eu ter estado tanto tempo com o sacerdote. E a partir daquele retiro, de facto, eu comecei a pensar na vida de maneira diferente. E eu lembro-me de ter esta frase, eu vou mudar de vida. Primeira coisa que eu vou começar a fazer, estudar. Isso aos 17 anos? Sim, 16 anos. 16 anos. Estudar. Minha primeira conversão foi estudar. Minha segunda conversão, arranjar o meu quarto, arranjar as minhas coisas e não as deixar para a minha irmã, porque eu tinha uma irmã mais velha que não queria estudar. Os meus pais pediram para eu lhe fazer a vida um bocadinho dura para ver se ela ia estudar. Então eu disse, ficas minha empregada. Então deixava tudo que era para ela ir fazendo. Comecei a fazer a minha cama. A minha irmã começou à mesa com frases ambíguas, dizendo, oh mãe, a Maria Amélia está convertida. Eu vou dizer o que é que ela está a fazer. Depois de um bocadinho dizia, isto é sol de pouca dura. E eu dentro de mim dizia, vou provar de que não vai ser sol de pouca dura e vou-me comprometer. Então, a minha vida começou a mudar dentro de mim, em casa e também no colégio. Fui eu que comecei a provocar encontros com as irmãs. A ir ter com elas, a dizer o que estava a sentir, a falar um bocadinho das minhas preocupações vocacionais. As minhas colegas começaram a olhar para mim de maneira diferente e a dizer, tu estás diferente, mas para a freira nunca. Quer dizer, isso era o que toda a gente... não é para tanto, não é para tanto. Brasil. Depois comecei a levantar-me cedo, a minha casa ficava em frente a uma praça, a um jardim público, levantava-me cedo e ia estudar para o jardim, as pessoas passavam para o mercado e viam-me ali a estudar de manhã cedo, estranhavam e falavam comigo, e riam e brincavam. Eu dali ia para a Eucaristia, da manhã, antes de ir para o colégio. E, portanto, a minha vida começou a mudar aos poucos, até que um dia
decidi dizer aos meus pais que gostava de ir a um convento, saber como se vive no convento. E então, o que eu dizia às irmãs é que eu não dizia, eu quero ir ser irmã, eu quero ir ao vosso convento, ver como é a vida real do convento e viver lá. Se me agradar, então é porque Deus me chama. Se não me agradar, é sinal de que isto é um entusiasmo juvenil. Sim. O que é certo é que o meu pai comprou-me viagem de ida e volta, naquela altura era de barco, 5 dias no alto mar, para chegar a Lisboa, de maneira que eu entrei na congregação com um bilhete de ida e volta e até hoje não o utilizei. Oh, meu Deus! Portanto, que encontrei bonito. o meu lugar. Encontrei-me, como se diz, como o peixe na água. E muito cedo, a congregação começou a puxar por mim. E fui enviada com 21 anos para um colégio, para dar aulas de religião e moral, e havia um grupo de jovens nessa cidade, orientados por o nosso capelão, e eu, ao fim de 2, 3 meses, já estava a ajudar na animação do grupo, e todas as semanas reuníamos, e entrei na pastoral juvenil, assim em direto, sem formação. Depois é que fui fazendo a formação específica. E Portanto, aí, o marco foi aqui. o marco foi o retiro. E aí, a partir daí, já surge ao mesmo tempo uma paixão pelos jovens, uma paixão pela música. A paixão pela música, nessa altura, mesmo nos primeiros anos da minha vida religiosa, era dos artistas da época. Eu não compunha nada. Eu cantava o Art Sullivan, que era o meu preferido, Paulo de Carvalho, artistas da época. Eu era perdida e achada a ver todos os festivais da Eurovisão, nem que fosse até às 4 da manhã. E no outro dia levantava-me bem para ir para as minhas aulas. Portanto, a música não me surge muito cedo. Surge-me quando eu faço um caminho espiritual, quando tenho uma formação, quando começo a interiorizar a formação que ia recebendo e a música vai surgir. A primeira canção que eu faço, eu já estava com os meus 27 anos no Colégio da Bonança, porque eu tive 6 anos no Colégio de São José em Vila Real, e a minha primeira música, assim a sério, vai-me surgir dentro da vida religiosa. E a partir daí é que as composições começam a fazer-se. E como surge a inspiração? A irmã busca inspiração, a inspiração que já encontra a irmã? Eu Como é não isso? busco inspiração. A inspiração vem-me na vida real. Por exemplo, nós fazemos mensalmente um retiro comunitário. Sim. E já quando estava em Bonança, no Colégio da Bonança, nos retiros comunitários mensais tínhamos sempre um tema de reflexão, um tema do Evangelho. E então eu dei por mim a compor uma canção que tinha a ver, que era a síntese, digamos assim, do dia de retiro. Mas também tenho muitas canções feitas na autoestrada. Tive que parar em várias estações de serviço para gravar canções que estavam a surgir de um dia lindo de sol. Tenho uma canção que é A Vida é uma Estrada Sem Fim. Foi feita na estação de serviço da Mielhada, quer dizer, eu compus na viagem e depois parei a carrinha para ir gravar a canção. E também as minhas canções vêm muito de experiências espirituais que eu ia tendo na vida religiosa. Então dou-me conta de que dentro de mim havia este dom que eu desconhecia absolutamente e que foi revelador já dentro da vida religiosa. É dom. É dom dom. de Deus. É dom. Não é? E quando nós acolhemos, É os dom. dons vão frutificando. E tem um fruto aqui muito novo, que Está é para esse sair. CD. Ai, mamãe, mostra pra gente esse CD. A irmã dizia que é mesmo um trabalho muito recente, Nova Aurora. Como é que surgiu esse trabalho, irmã? Olha, este trabalho é um trabalho muito heterogéneo. Tem temas muito variados, quase que dá para todos os gostos, porque tem temas para celebrações do Pentecostes, por exemplo. Tem uma canção
que já está em videoclipe ao Espírito Santo. Tenho um tema da família, uma homenagem que eu quis fazer à família, porque trabalho também com famílias. E tenho temas da vida espiritual, a oração. Tenho o tema quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e aí a sós com Deus, reza no segredo. Tenho o tema do bom pastor, porque sempre me senti uma ovelha acariciada, fora do rebanho e muitas vezes fora do redil, mas que ele foi-me sempre apanhando aqui e acolá até hoje. Tenho o tema das bem-aventuranças, tenho o tema do recomeçar a vida, do renascer. É tudo a abrir um bocadinho para uma esperança, para uma nova aurora, para um tempo de esperança. Nós tivemos na congregação a celebração dos 175 anos do nascimento da fundadora e nesse ano jubilar fizemos várias reflexões temáticas e uma das grandes reflexões foi o renascer. Eu sou a vida, vem renascer. O renascer, o revitalizar a congregação, o reorganizar. E então, para esse ano jubilar, convidaram-me para fazer o hino. E está aí precisamente o hino do ano jubilar dos 175 anos, que vocês fizeram o favor de ir passando aqui vigilantes na noite, porque estamos na noite, não é? Mas aguardando uma nova aurora. É um tema que tem muita linguagem do Papa Francisco. Despertai o mundo, vivei com paixão o presente, abri-vos a um futuro novo que vem aí. Este testemunho é o que eu preciso de vós. E está a dizer isto aos jovens. Se está a dizer isto aos jovens, o que ele não diria a nós. E dentro deste contexto social que estamos a viver da pandemia, eu estou convencida que a nossa missão vai ser de falar, não falar por falar, mas revelar, dizer, expressar, deitar para fora de nós e para os outros esta grande certeza. O passado é memória, o presente está nas nossas mãos, a esperança começa no presente, a esperança não é no futuro, começa no presente e o futuro vai ser construído do jeito que eu viver o cotidiano. Porque Deus fala e manifesta-se e está neste cotidiano. Deus está na pandemia. No dia a dia, é verdade, irmã. E eu penso também que a música, ela tem uma capacidade de nos levar também ao louvor, à oração, não é? Nesse tempo de pandemia, nós percebemos tantas pessoas tristes, nós recebemos tantas ligações diariamente de pessoas que dizem, olha, desde o início dessa pandemia eu estou depressiva, eu estou triste, angústias, não é? Interiores, ansiedades. E a boa música tem um papel importante aí também, não é, irmã? Uma capacidade de alegrar o coração, de elevar o pensamento a Deus. E não duvide que a música é um canal de transmissão da fé. E é um canal de transmissão de esperança. Exato. E eu não cuido muito da música porque eu sou franciscana e a minha música é simplesmente franciscana. Agora, eu tenho o cuidado de cuidar da mensagem, porque a mensagem é que vai tocar também a pessoa, não é só a música. E não ouvir por ouvir, saber o que é que está ali escrito e o que é que aquilo quer dizer. Porque a maior parte dos meus textos são textos que têm a ver com muitos extratos do Evangelho e da vida de Jesus. E o importante hoje é que a gente contagie e apele para Cristo, mesmo aos jovens, que eles se sintam amados, queridos por Jesus. Às vezes temos a preocupação, e uma das perguntas que me faziam aí era se a música trazia os jovens para a igreja. Pode não trazer, eu diria, não interessa trazê-los para a igreja. Interessa é que eles se sintam amados, salvos por um Jesus que venha ao encontro deles. A iniciativa é sempre da parte de Deus, é sempre da parte de Jesus. Não somos nós que vamos cativar os jovens. Podemos ser uns canais, sei lá, de alguma influência,
de algum despertar, mas o que nós temos que despertar é para os valores superiores, para Deus e para Jesus Cristo. Exatamente. E se a gente fizer isso, os jovens depois vão à igreja, vão ver a igreja de outra maneira, porque também importa que eles saibam o que é a igreja, porque para muitos jovens a igreja é aquela homilia, é aquele padre, é a construção. Às vezes um conjunto de normas, que não pode isso, que não pode aquilo. Isso, e o jovem depois sente necessidade de ir a expressar, celebrar a fé com aquele com quem se encontrou. Portanto, o despertar tem que ser muito para o documento-chave que o Papa escreveu para os jovens. Cristo vivo, Ele ama-te e quer salvar-te. Se nós conseguirmos fazer isto na nossa evangelização e na nossa pastoral e na nossa comunicação com os outros, é o essencial. O resto depois vai vindo, vai vindo. E o jovem também tem muita sede de autenticidade, não é, Emma? De autenticidade e outra coisa. O jovem é um ser de perguntas. E também é um ser de dúvidas. E é importante encontrar jovens com dúvidas. Eu fico triste se vou a um grupo de jovens ou vou a uma paróquia e os jovens não fazem perguntas. Apáticos, nem sabem fazer uma pergunta, não têm dúvidas. Pergunto, está tudo bem? Está tudo bem. Eu acho, quando eles dizem está tudo bem, se calhar está tudo mal. Percebe? Portanto, eu gosto porque a fé acaba por ser uma dúvida superada. A própria Maria de Nazaré fez um questionamento quando foi visitada. Portanto, nós temos que olhar para estas referências que não tiveram umas fés cegas, não, questionaram. Como será? Como? O próprio José, um homem do sim, que teve também uma anunciação, foi no sonho, foi de noite, mas teve uma anunciação, teve uma intervenção de Deus na vida dele. Ele pôs muitas coisas em questão e o que ele não queria era fazer a Maria aquilo que o amor não lhe permitia fazer. Portanto, José é também um modelo. Eu tenho uma canção também aí, a São José, cuja música é de um colega seu brasileiro. Sim. E eu digo mesmo, São José, tua vida foi um sim. Oração a São José. Tua vida foi um sim, tal como de Maria. É verdade. Irmã, mas que trabalho tão bonito. Olha, a nossa manhã já está cheia, não é? Eu dizia isso no início do programa, como é bom, não é? Como é bom ouvir histórias assim, de pessoas que se deixaram interpelar por Deus. É possível dar respostas definitivas, não é? A gente ouve tantas coisas nos dias atuais e nós vemos essa cultura tão descartável. Mas é possível dar respostas definitivas para Deus, não é? Seja no matrimônio, seja na vida religiosa, seja na vida sacerdotal, é possível. É possível e eu contacto muito com pessoas que, mesmo nesta época da Covid, que estão com problemáticas familiares. O que é normal acontecer, as pessoas estão mais juntas, pegam-se mais, conhecem-se melhor, etc. Mas eu costumo dizer, na vida religiosa e na vida matrimonial e na vida sacerdotal, é possível o definitivo. Se a pessoa cuida-se, se cuida, se alimenta, o amor tem que ser alimentado. A doação, a entrega tem que ser alimentada. A capacidade de renunciar aos próprios caprichos tem que ser alimentado, experimentado e vivido. Porque o definitivo é possível. É possível. Se há amor. E como dizia o Papa, Deus não tira nada, Ele dá tudo, né? Falando isso aos jovens. E o meu coração ficou mesmo cheio com a partilha da irmã. Eu também fui aqui, conforme a irmã ia dizendo, recordando também da minha história, do meu chamado, né? Eu sou missionária da comunidade Canção Nova, uma leiga, né? Claro, mãe de 2 filhos.
mas também quando a gente faz memória daquilo que é a nossa história com Deus, não é gostoso, é bonito e é apaixonante. E é bom ver a irmã alegre, não é? Falando com alegria, com entusiasmo de Deus, porque é isso que a gente precisa, não é? É isso, Deus não tira nada, Deus dá tudo. E é advento, eu acho que é tempo propício para isso, né, irmã? Para elevar aqui o pensamento a Deus, o coração a Deus, para abrir o coração a Deus, para esse menino que vai nascer, que já nasceu, que voltará, mas que vem todo dia, não é? Num coração aberto, que vem todo dia. Olha, já chegamos ao final da segunda parte. Nós brincávamos aqui de que a irmã vai precisar voltar, porque ainda ficou muita coisa por falar. É uma história tão rica, não é? Tantos anos de experiência também na evangelização aí com a juventude. Imagino que tem muita coisa boa para contar. Imagino que a irmã já tenha visto muitos jovens tendo um encontro pessoal com Cristo, deixando uma vida de rebeldia, né? Conforme a própria irmã dizia que teve uma adolescência um pouco rebelde. E vamos ver uma maneira de contar ainda essas histórias em uma outra ocasião, não é? Porque o programa está mesmo chegando ao fim. Uma coisa muito importante é que os jovens ensinam-nos. É verdade. Os jovens evangelizam-nos. É verdade. Os jovens, a gente às vezes vai para os jovens com algum receio, porque por causa da rebeldia natural da juventude de hoje. Mas é importante que a gente saiba estar com eles e fazer-lhes perguntas e não ir com respostas feitas para perguntas que eles nunca fizeram. Porque então não há ligação possível, não há comunicação possível. E os jovens estão sempre a puxar por nós, porque os jovens perdoam-nos tudo. Se falhamos, se somos imperfeitos, eu via isso no colégio. As minhas alunas perdoavam-me tudo, só não eram capazes de perdoar uma coisa, a incoerência. A incoerência de vida é a única coisa que o jovem não perdoa. Portanto, eles sabem que somos imperfeitos, que somos humanos, que não estamos à espera de viver isto tudo para ir anunciar. Não. O mundo, as pessoas que contactam connosco e que estão com os pés na terra, sabem perfeitamente que isto é um caminho e que isto é um esforço. Acredite, é um cair e levantar. Sem dúvida. A nossa vocação é refeita todos os dias, porque também Deus chama de todos os dias e a todas as horas, Ele aproveita todos os minutos, não perde tempo. Como dizia o Eduardo Lourenço, Deus levanta-se antes de nós, não vale a pena a gente se levantar muito cedo, porque Deus antecede-nos e realmente antecede-nos em tudo, até na resposta diária, porque a nossa vocação está sempre a fazer-se. É verdade. Não foi um dia e já estou, não. É verdade. Nós crescemos, nós evoluímos, até a nossa relação com Deus. É verdade. Não é? Que é o mais importante, porque sem oração, sem esta relação com Deus, não há nada. Não há nada. E também não ia haver música, porque de nós o que é que pode sair? Não é? Agora, Deus connosco e nós com Ele. As coisas... Eu antes de vir para aqui, eu estive com Ele a falar a sério. É? A sério, a sério. Que bom. Porque, sabe, é sempre uma surpresa, é sempre uma novidade. A gente não sabe muitas vezes para o que vem. E Sim. A prova está que fugimos ao guião, o guião desapareceu e ficámos, olha, no que Deus quis. No que Deus quis. Eu disse mesmo, Senhor, põe na minha boca, as palavras que tu achares que o mundo e as pessoas que estão a ouvir precisam de ouvir para ficarem com mais esperança, ficarem menos ansiosas, confiarem mais no presente, confiarem também no futuro, apesar das sombras e apesar do negro que nós assistimos. É isso. Porque não podemos negar o presente. É verdade. Nem o mundo sombrio e triste que estamos a viver, nem os dramas das famílias e das pessoas que estão a perder os seus trabalhos, os seus empregos.
Mas há esperança. Não Há é, irmã? esperança. Há esperança, sempre há esperança. Porque a esperança começa no hoje. No hoje. Porque Deus é agora. Olha, porque Deus é agora. Irmã, muito obrigada. Foi com muito gosto que recebemos a senhora aqui. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe muito, continue a abençoar muito o seu trabalho de evangelização, toda a sua congregação. Leve um abraço nosso para as irmãs. Muito obrigada. Tá bem? Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E muito obrigada. E olha, nós já vamos encerrar, porque o tempo já acabou mesmo, mas nada melhor do que encerrar com uma música. Quer saber o nome? Dizer a Felicidade. Olha que providência. Então nós ficamos por aqui, você acompanha aí essa música que ainda vai terminar de encher o seu coração. Depois da música, a adoração ao Santíssimo Sacramento e missa do Santuário de Fátima. Assim a sua manhã fica aí cheia de Deus e com uma esperança renovada. Até o próximo programa. Diz a todos que és feliz, a missão que eu te dei, com amor te olhei, quis e te chamei. A CIRP pediu à congregação para fazermos um hino. Quem era eu para me aventurar a fazer um hino? Porque não tenho, não é o meu espírito, não é o meu estilo, nem eu me sinto com capacidade para fazer um hino, sobretudo para a vida consagrada. A única coisa que eu respondi, porque raramente digo não, a única coisa que tentei fazer foi, eu vou pegar numa canção que tenha a ver não só com a vida consagrada, mas com a missão de qualquer vocação, que sirva de, o título disto tudo, não é? Dizer a felicidade. O que eu quis dar assim a perceber é que nós precisamos de Deus, sem Ele nada se faz, não é possível, não há futuro, Deus é futuro, mas Deus também precisa da minha pessoa, do meu ser, da minha entrega, dos meus pés, e que sejam pés de evangelização, de peregrinação, de ir ao encontro dos outros, e precisa de mãos que façam e que não fiquem só nos desejos de fazer e que é belo e tal. Precisa do nosso empenho e do nosso compromisso. E aí foi o que eu tentei que a canção pudesse dar essa ideia de que eu preciso de Deus e que Deus precisa de todos nós. Com essa canção eu pensei, eu vou ter que falar muito sobre a vida consagrada, é uma maneira de pôr os jovens, como uma canção com ritmo, a cantar. E o que tem acontecido é que canto à primeira e eles cantam na segunda e ficam a cantar. E noto que a canção da vida consagrada está por aí. Inclusivamente a semana passada estive na paróquia de Santo Ovídio, no musical de um grupo com 40 elementos, e um dos cânticos, portanto, do repertório, para surpresa minha, era o Dizer a Felicidade. Portanto, eles assumiram isto como um cântico para toda a gente e para todo o mundo. É uma forma pequenina, se calhar, de marcar este ano.